Salve, salve galera, tudo bem? Vamos falar sobre os fluxos populacionais da globalização. Fluxos, algo que está em movimento. O fluxo de pessoas é um dos principais fatores também que é preciso entender nesse contexto da globalização. Essa melhoria da questão dos transportes, da comunicação, faz com que as pessoas tenham uma melhor mobilidade em todo o espaço geográfico, em todo o planeta Terra. Só que nem todas as formas de fluxos migratórios, de fluxos populacionais, elas acabam sendo benéficas. Tem muitas também que geram impactos maléficos, não só para a pessoa, mas para regiões, para partes ali do planeta que acaba recebendo ou saindo essas pessoas. Dessa maneira é que nós vamos aqui entender então esse processo desses fluxos migratórios, dessa forma com que as pessoas estão em constante movimentação no planeta. Para a gente poder entender, nós temos 3 fluxos básicos da população e com o tempo a gente vai distribuindo as ideias ao longo deles. Nós temos os fluxos de trabalhadores, ou seja, pessoas que em busca de atividades econômicas para realizar um determinado tipo de trabalho, elas estão saindo de um ponto em direção a outra. Os fluxos de refugiados, pessoas que forçadamente precisam sair de um ponto do planeta em direção a outro, e o fluxo de turistas, que acaba aí sendo algo mais voltado ao lazer, ao entretenimento. Então, nós temos 3 tipos diferentes de fluxos populacionais e fluxos migratórios e dentro deles nós vamos aí entender alguns fatores diferenciados, ok? Para começar, vamos entender esse mapa aqui. Vocês notam que esse mapa ele tem aí uma projeção diferenciada, certo? Nós temos uma projeção azimutal nesse caso, onde para melhor representar esses fluxos de pessoas, esses fluxos aí que está acontecendo ao longo do processo, entendeu-se que a melhor forma de representação do espaço do planeta seria através de um plano polar azimutal, do qual o ponto principal do qual eu quero mostrar acaba estando numa região central. Claro que isso aqui é uma representação didática, sem questão de escala. Então, nós temos uma representação aqui, o ponto central e todo um processo de equidistância. A ideia aqui não é entender principalmente a forma das terras ou mesmo a proporcionalidade de cada uma, mas sim a equidistância dos espaços. E como eu estou falando de fluxos, o importante é que a gente entenda os pontos centrais e aonde está aqui os nós dessa grande rede. Fechou? Então, entendo que nós temos dessa maneira uma visão diferenciada nesse processo aí da cartografia. Agora, vamos entender exatamente onde nós temos aqui no mapa os lugares onde acabam tendo os principais fluxos, onde acabam convergindo esses fluxos principalmente. Nós vamos ter aqui, ó, na Europa, o principal ponto onde vai ter aqui o fluxo de pessoas sendo recebida. Um outro fluxo importante está aqui, ó, na América do Norte. Essa região também vai ser bastante importante os fluxos, onde vai convergir. Então nós temos essa região aqui, ó, como área onde temos grande convergência do fluxo populacional. Da mesma maneira que são considerados essas regiões como países centrais da globalização. Ou seja, países que têm várias situações onde acabam sendo importantes para o processo do desenvolvimento econômico e, consequentemente, áreas atrativas de fluxos de pessoas. Então, esses espaços acabam sendo áreas bastante iluminadas do processo de globalização, que faz com que as pessoas acabem sendo atraídas para ele. Diferente de outros pontos onde tem um processo repulsivo. Como nós podemos perceber, aqui no continente africano há muita repulsão, muitas linhas aqui, ó, setas saindo do continente africano e indo em diversas regiões aí do planeta. Perceba então que o continente africano é considerado nessa situação aqui, no contexto da globalização, um espaço opaco, ou seja, um espaço onde a globalização não atende de uma maneira mais eficaz. Ou seja, os serviços, a tecnologia, as mercadorias acabam não tendo aí uma força tão grande assim. Então passa a ser áreas repulsivas de pessoas. Enfim,
Dessa maneira, então, eu espero que você já tenha entendido como é que funciona essa dinâmica aqui das setas e do fluxo. Vamos entender agora como é que funciona aqui, diretamente, essa distribuição dos fluxos. Começamos pelos fluxos de trabalhadores. Eles podem cometer aí um fluxo desde um ponto local até um ponto global. Quando eu digo um ponto local, eu estou falando de uma migração dentro de uma região metropolitana, por exemplo. A migração pendular, aquela que a pessoa sai da sua cidade dormitório e acaba indo durante o dia, sai da sua cidade, vai trabalhar até a metrópole, então faz esse trajeto diário, no final do dia ele volta para a sua casa. Então esse movimento, saindo da cidade do dormitório em direção à metrópole e voltando, ele gera esse movimento chamado de movimento pendular, migração pendular, que isso acontece em caráter ali de regiões metropolitanas. Agora, levando em consideração algo um pouco mais abrangente, vamos ter migrações interregionais, dentro do mesmo país, mas de um ponto a outro, acaba a pessoa fazendo esse fluxo devido a melhores condições de trabalho ou porque existe uma seca na região onde essa pessoa vive, na outra ali acaba tendo melhores condições de vida, o êxodo rural, que acaba tendo desemprego nas áreas rurais e as pessoas vão nas áreas urbanas, enfim, chegando para pontos aí um pouco mais externos, vamos dizer assim, quando há o contexto de busca por melhores condições internacionais. É o caso do chamado sonho americano, durante muito tempo acontece. Países da América Latina acabam buscando aqui na América do Norte melhores condições de vida, condições de salário melhor, um país desenvolvido que ele pode viver ali e buscar uma nova vida. Como no caso aqui da África, que busca aí trabalhos no continente europeu para a melhoria das suas condições, por fatores diversos, as pessoas vão buscar trabalhos melhores ali. Isso, normalmente, quando há busca desse fluxo de trabalhadores, onde o trabalhador tem a iniciativa de ir até o outro ponto, normalmente acontece processos aí de controle de migração. Esse controle migratório acaba sendo muito importante, como é o caso do controle aí dos muros entre o México e os Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande área de controle populacional. Se não houvesse ali os muros entre o México e os Estados Unidos, muito provavelmente havia um fluxo constante de pessoas e provavelmente uma grande concentração populacional nos Estados Unidos, no Canadá, e isso pode gerar outros impactos sociais. Assim como na Europa, que ultimamente vê um controle de entrada da sua população nesses lugares, justamente no intuito aí de tentar diminuir impactos sociais existentes na região. Então, esse fluxo de trabalhadores, onde há a iniciativa do trabalhador, que acaba tendo esse controle. Agora, existe uma outra modalidade de fluxo de trabalhadores chamado de migração de cérebros, onde as pessoas acabam tendo principalmente uma situação de desenvolvimento tecnológico no seu país, e outro país desenvolvido acaba recrutando aquela pessoa com melhores salários, melhores condições de vida e, por iniciativa do grupo interessado, acaba convidando essa pessoa a participar da sua produtividade no outro país. Esse tipo de migração, ele acaba normalmente tendo mais prestígio. A pessoa que faz essa migração, ela tem um certo prestígio no lugar. Assim, não vai ter um controle migratório. Enfim, vai ser aí uma necessidade que um país tem de pegar uma outra pessoa e trazer para o seu. Assim, nós temos esses fluxos de trabalhadores. Agora, normalmente também existem migrações forçadas por motivações políticas, motivações religiosas, conflitos. As pessoas percebem que permanecer em determinado espaço geográfico pode causar risco de morte. Então, quando há esse risco de morte devido a um conflito, perseguição religiosa, política, as pessoas, ao fugir de um ponto e ir para outro, está gerando um fluxo de refugiado. Essa situação acontece muito devido aos conflitos na África, no Oriente Médio. Muitas pessoas estão gerando esse fluxo para a Europa. Parte desses também estão indo para a América do Norte ou para outros países. Então, essas áreas acabam sendo áreas de repulsão populacional, principalmente, como podemos perceber nessa área do Oriente Médio aqui,
vamos ver muita repulsão devido a crises, como é o que aconteceu em 2011, os conflitos que iniciaram lá na Síria e todas essas situações que acabaram gerando essa repulsão. Agora, existem também os refugiados ambientais, que devido aí a processos do aquecimento global e de situações ambientais que estão acontecendo, fazem aí a fuga de seus pontos, pois estão piorando as suas condições e há o risco de morte, para outras regiões onde eles se sentem mais seguros. É o caso de diversas ilhas da Polinésia e da Melanésia, e assim como a Micronésia na região do Pacífico. Devido ao aquecimento global, o nível dos oceanos está aumentando e muitas ilhas estão começando a um processo de alagamento. Quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos a ilha não vai mais existir. Então essas pessoas saem de suas regiões nativas porque não tem mais condições de sobrevivência nessas áreas e vão para áreas mais continentais, como é o caso da Austrália, que recebe muitos refugiados ambientais. Por fim, nós temos os fluxos de turistas. Os fluxos de turistas são os que mais geram riqueza para os países que, obviamente, acabam recebendo essa população. Como ela não tem uma relação de trabalho, onde vai gerar um custo para quem recebe, acaba sendo muito bem vista. Então, os vistos de trabalho e os vistos aí por refúgio acabam tendo um controle maior do que os vistos para o turismo. Uma vez que a pessoa vai chegar no seu país, vai gastar um dinheiro, vai girar a economia e, consequentemente, ele vai embora. Nesse sentido, então, o incentivo a esse tipo de fluxo é muito importante. Mais uma vez eu coloco aqui, ó, a Europa ela tem um grande fluxo de turistas também. A cidade de Paris é a cidade, na França no caso, é a cidade que mais recebe turistas no mundo. A Europa, além de ter uma grande receptividade turística de vários outros países e regiões do planeta, a própria Europa, por si só, já gera uma grande área turística. Entre os países, as pessoas já têm ali um grande turismo. A América do Norte acaba tendo também um fluxo de turistas interessante, assim como o Japão. Mas muitas outras regiões acabam tendo um pequeno fluxo. E isso vai ser também preponderante para o desenvolvimento do setor terciário, setor de serviços, a parte do fluxo de turistas. Então percebam que esses fluxos, essa dinâmica de pessoas saindo de um ponto a outro do planeta, acabam tendo aí diversas finalidades. Umas que acabam beneficiando as pessoas, outras que acabam beneficiando os espaços, outras que acabam perdendo aí condições tanto para as pessoas quanto para os espaços. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!